Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos, estamos falando sobre futuros, contratos futuros e também estamos falando sobre mercados organizados, né, os exchanges, que é onde nós negociamos os contratos futuros e outros derivativos também que são negociados nesses mercados organizados, nas bolsas. E nessas bolsas, nós já falamos de um elemento muito importante que é a clearing house, e agora nós vamos falar do que são os mecanismos de margem, que é um elemento fundamental aí dentro da atuação da clearing house. Então vamos lá. A clearing house, nós vimos que ela se posiciona como contraparte final de todos os contratos negociados na bolsa. Então a gente viu que quando tem lá o A e tem lá o B, o que acontece? Quando o B vende para o A, na verdade a bolsa entra no meio do caminho, de modo que a bolsa fica sendo a contraparte do B. Se o B vendeu, a bolsa comprou, então se o B fez uma posição short, a bolsa ficou long, e se o A fez uma posição long, a bolsa fez uma posição short. Nós vimos isso. E se a clearing house fica no meio do caminho, ela faz com que os traders não precisem se preocupar com o risco de crédito da outra parte. Esse é o ponto. Quando a contraparte passa a ser a clearing house e o A não está mais casado com o B, que é o que acontecia lá no caso dos forwards, o A faz a operação junto com o B, uma operação OTC, lembra disso? Over the counter, então a operação é do A contra o B. No caso agora dos futuros e de outros contratos que são negociados, outros derivativos, outros contratos, outros instrumentos financeiros que são negociados em bolsas, em mercados organizados, que você tem a clearing house fazendo esse papel, a clearing house entrando no meio do caminho, agora a contraparte de todo mundo passa a ser a clearing house. Então os traders não precisam se preocupar com o risco de crédito da contraparte original, porque a contraparte que ele enxerga, o que está no contrato dele, é ele contra a clearing house. Lembra que eu te falei? Sempre para ocorrer a operação, o A tem que encontrar com o B. A clearing house não está lá para dar liquidez para ninguém. Ela não vai sair assumindo posição comprada e não vai sair assumindo posição vendida só porque ela quer, porque ela acha que o preço vai subir ou cair. Essa não é a função da clearing house. Mas uma vez que os traders, que os players, né, que as partes entram em acordo e falam eu quero comprar e eu quero vender, a hora que eles vão registrar esse contrato, a clearing house entra no meio do caminho e o que fica registrado é uma operação do B contra a clearing house e do A contra a clearing house. Então cada parte não precisa se preocupar com o risco de crédito, não precisa se preocupar em nada com a outra parte. Quem faz agora quem gerencia todas as partes é um problema da clearing house, da bolsa. Então a clearing house, ela assegura que todos os traders vão honrar as suas obrigações. Como ela assegura isso? Não é mágica. Para isso ela adota esses chamados mecanismos de margem, os mecanismos de chamada de margem, que nós já comentei em outros vídeos, os mecanismos de margem, ou chamados mecanismos de chamada de margem, e que agora nós vamos ver em detalhe como é que eles funcionam. Então vamos lá. Para que a bolsa, para que a clearing house fique protegida, né, para a bolsa, lembra, clearing house é um elemento dentro das bolsas. Então para a bolsa proteger a clearing house, que é o elemento que fica no meio do caminho entre todo mundo lá, então para que a bolsa proteja a clearing house, ela requer depósitos de margem numa conta que é uma conta como se fosse uma conta no banco, mas é uma conta que os players têm na bolsa, que é uma chamada conta de margem, o margin account, é a conta de margem. Então lembra, a clearing house, ela vai ser a contraparte e ela vai garantir, como eu falei aqui, a clearing house assegura que todos os traders vão honrar as suas obrigações. Como que ela assegura, né? Como é que ela faz isso? Com esses mecanismos de chamada de margem. Como é que funciona isso? Então, para começar, tem uma conta
na bolsa, que é uma conta que chama Margin Account, é uma conta de margem. E nessa conta, os players que estão participando do mercado têm que fazer o que nós chamamos de depósitos de margem. Então, eles vão depositar essa margem nessa conta chamada Margin Account. Que mais que a Clearing House e a bolsa fazem, né? Eles requerem o que a gente já viu, que são chamados os ajustes diários das posições. Lembra que eu comentei que no caso dos forwards, uma parte vai ganhando dinheiro ao longo do tempo, a outra parte vai perdendo, e esse ganho vai sendo acumulado ao longo do tempo. E você só vai ver a cor do teu dinheiro lá no final. No caso dos futuros, lembra que eu já disse que isso aí vai sendo feito dia a dia. E esses ajustes que você vai fazendo, que a bolsa requer que você faça dia a dia, para que quem está ganhando receba o que precisa receber naquele dia e quem está perdendo tem que pagar naquele dia, esses ajustes são justamente os chamados ajustes diários das posições, que tem nome para esse negócio. Então, em inglês a gente chama de daily settlements, que são os ajustes diários, ou um outro nome muito comum que você vai ouvir é fazer a marcação a mercado da sua posição, que em inglês a gente chama de ou mark to market, que é o MTM, mark to market, ou é o marking to market, né? O processo de marking to market ou processo de mark to market, de marcar a sua posição a mercado. O que significa marcar a sua posição a mercado? Lembra? É o que eu já expliquei lá, se você lembrar aquele exemplo do forward, vai te ajudar. Você tem lá, na data T0, você negociou um contrato para a data Tzão com esse preço que era o preço forward que a gente tinha F de T0,Tzão. E aí eu comprei a minha soja lá, por exemplo, então eu vou receber a minha soja, né, lá no preço que for, e para isso eu vou pagar, combinei, de pagar R$130 por saca, tá? Quando chegar no meio do caminho, o que vai acontecer? Essa minha posição, se eu olhar para o mercado, pode ser que as pessoas, como eu já expliquei 1000 vezes, pode ser que as pessoas estão negociando a soja por outro preço. Então vamos dizer que a soja não está mais sendo negociada por 130, está sendo negociada por 200. Então o que eu faço? Nesse dia, se eu pensar, olha, se eu zerasse minha posição, que seria... Lembra que eu estou comprado na soja a termo. Então, se eu zerasse minha posição, eu teria que vender soja a termo e eu receberia, agora o que eu vou chamar aqui de F, vamos supor que essa data fosse T, F de T,T0. Então, eu estaria nessa data negociando a termo para entregar minha soja e receber esse valor aqui, tudo isso nessa data Tzão. O que aconteceu com a minha posição, como a gente já viu 1000 vezes? Eu vou receber soja, porque no meu contrato original eu comprei e no meu outro contrato eu vendi, então eu vou ter que entregar soja. Então eu tô fora do risco da soja. O preço da soja pode ir para 1 trilhão ou para zero, para mim tanto faz. Só que eu me comprometi a comprar, então eu vou ter que pagar 130 e vamos dizer que eu vendi a R$200 por saca. Então o que vai acontecer é que eu tenho um fluxo de caixa lá no futuro que eu vou pagar 130 e vou receber 200. Então eu estou acabando de travar um ganho lá no futuro de 70. Se eu fizer essa conta nesse dia e perguntar nesse dia quanto dinheiro eu estou ganhando e quiser ver o valor de mercado da minha posição, a gente diz que a gente está marcando a mercado. Estou marcando, estou fazendo uma posição, eu estou fazendo uma atividade, um processo de marcação a mercado da minha posição. Estou vendo quanto que ela vale a mercado. Estou marcando a mercado. É o preço, é o valor de mercado daquela minha posição. Chama marcar mercado ou marking to market, esse processo. Só que esses ajustes diários, que eu, no caso do contrato futuro, que eu vou fazendo todo dia, o que tem a ver com a marcação a mercado? Tem a ver que todo dia eu marco a mercado. Então, não vou esperar igual nesse dia do forward para chegar lá no vencimento e nem vou só perguntar quanto valeria a minha posição a mercado no meio do caminho. Não, o contrato futuro, como a gente já viu, é obrigatório, todo dia. Comecei no dia T0, na data T1, um dia depois, a bolsa faz.
E se eu encerrasse a posição hoje, quanto você estaria ganhando? Que era igual nesse caso, 70. Então a bolsa fala, então vamos encerrar. Então, se eu estou ganhando 70, eu vou receber 70. Aonde que eu vou receber 70? Na minha margin account. Então, lá na minha conta de margem, eu vou receber 70. E a outra parte, lá da conta de margem dele, nós vamos tirar, nós quem? A bolsa vai tirar 70 daquela conta dele. Então presta atenção, nós dois tivemos que depositar margem nessa conta de margem. Por quê? Porque a bolsa podia fazer o seguinte, ela podia chegar lá e falar o seguinte, olha, vamos começar tudo tranquilo, todo mundo é amigo, e aí quando chegar no fim do primeiro dia que eu tô ganhando 70, vamos dizer que isso aconteceu no primeiro dia, no final, né, do primeiro dia, eu tô ganhando 70, então a bolsa vai lá nesse final já do primeiro dia e fala, olha, o André tem que receber 70. E aí ele vai para outra parte lá, que é o Joãozinho, quem quer que seja, um banco, qualquer empresa, o cara tem que me pagar 70. E a bolsa podia chegar para ele e falar, olha, põe 70 aí na conta do André e você fica devendo, né, paga pro André, o André vai receber 70 e você põe lá seus 70, fica devendo para alguém. Não, a bolsa não quer saber disso. A bolsa vai fazer o quê? Ela já fala o seguinte, vocês dois têm que colocar um bolo de dinheiro aqui. Se chegar no fim do dia o André receber dinheiro, eu vou aumentar o dinheiro na conta do André e vou tirar o dinheiro da outra empresa. Não tem essa de pedir para ele, ficar devendo para outra pessoa. A bolsa não quer saber desse risco. Por quê? Porque justamente a função da bolsa é eliminar o risco de crédito. Ela vai ficar no meio. Porque se der algum problema, como eu já vou explicar quando pode dar o problema, toda a responsabilidade agora do risco de crédito é da bolsa, é da clearing house. Então, para começar, a clearing house já exige que as duas partes coloquem dinheiro no margin account. Esse é o tal do depósito de margem. Então, nós dois, eu e a outra parte, todo mundo que quer começar a brincar na bolsa tem que depositar margem. Coloca dinheiro lá. Em qual conta? Na conta de margem. Aí eu ganhei dinheiro no fim do dia, a bolsa vai lá e vai colocar dinheiro a mais na minha conta. A outra parte perdeu dinheiro, ela vai lá e vai retirar dinheiro da outra conta. De modo que não tem essa, se o cara perdeu dinheiro, tem que pedir para ele. Não, já vai lá e já pega da conta dele. Esse processo de ver todo dia, tirar dinheiro de uma conta e pôr dinheiro para outra e calcular quanto é que tem que sair de uma conta, é o processo de marcação a mercado, que vai dar origem aos ajustes diários. Você faz a marcação a mercado, vê quanto vale uma posição e aí com base nesse cálculo de marcação a mercado que você fez, você faz o ajuste diário para passar o dinheiro para uma conta, tirar o dinheiro de outra e todo mundo começar zerado. Se você lembrar do que nós falamos lá no contrato do futuro, todo dia no início do dia, o valor de um contrato futuro é zero. Por quê? Porque chegou no fim do dia, você fez o ajuste que precisava fazer. Quando começa no início do outro dia, o valor de mercado daquele contrato sempre é zero. Todo trading day, o contrato no início do trading day vale zero, porque no final do dia ele tinha um valor que foi feito o ajuste, e quando você faz o ajuste, aí o valor do contrato vai para zero, tá? Então o processo é o processo chamado de marcação a mercado, e quando você faz a marcação a mercado, o dinheiro que sai de uma conta e vai para outra são os ajustes, né? Esse processo é o processo de ajustes, de executar os ajustes diários, e os ajustes correspondem ao dinheiro que sai de uma conta e vai para outra, tá bom? Então, ao longo do trading day, o contrato futuro ganha ou perde valor em função das mudanças de condições do mercado, né? Lógico, então vamos voltar no nosso exemplo. Se eu estou na data T0 e estou negociando para a data Tzão, a soja, estou negociando a F de T0,T, tá, mas isso é no início do dia. Chegou no fim do dia, pode ser que ao longo do dia o FT0, então aqui eu teria que pensar numa coisa intraday, inclusive, né? Na hora que eu negociei, esse é o preço. Vamos chamar de F de T0 da 10 da manhã. Aí, às 3 da tarde, eu vou ter um F de T0,T, só que agora é para 15 horas, que é outro número, é diferente desse número aqui. E isso vai acontecer ao longo da vida inteira do contrato. Só que como eu já expliquei, chega no fim do dia, a bolsa vai ver, você comprou
com o valor das 10, o negócio que eu fiz é o valor das 10 horas. Se eu chegar lá no fim do dia ou se eu fizer uma outra negociação às 15 horas, é outro valor. Então a bolsa vai comparar e vai ver o que está acontecendo com esses preços, tá certo? É isso que está acontecendo. Então ao longo do trading day, o meu contrato futuro ganha, ou qualquer outro instrumento que está sendo negociado na bolsa, ele vai ganhar ou vai perder valor em função das mudanças que eu tenho, né? Das condições de mercado que vão mudando, as mudanças que eu tenho no mercado. Ao final do dia, o valor ganho, acabou o dia. Eu continuo posicionado no meu contrato futuro aqui, que é o exemplo dessa aula que eu estou falando. Então, quando chegou no final do dia, né, a bolsa, vamos dizer, fechou às 4 da tarde, ou às 5 da tarde, o horário que for. Então, chegou no final do dia, eu vou ver o que é olhar, fazer a marcação ao mercado, como eu já expliquei. Se eu fosse encerrar minha posição agora, no preço que terminou o mercado, quanto dinheiro eu ganharia ou quanto dinheiro eu perderia? Então, esse é o processo que a bolsa faz de marcação ao mercado. Então, o valor ganho ou perdido pelo contrato, que vai ser calculado por meio desse processo de marcação ao mercado, a bolsa vai falar, tá bom, então esse valor que eu marquei a mercado, que você vê até aqui, se você fosse encerrar a posição, você estaria ganhando 70 ou estaria perdendo 70, esse valor é adicionado ou retirado da conta de margem, do margin account. E quando eu faço isso, esse processo de marcação a mercado e com ajuste, que envolve os ajustes diários, faz com que o valor de mercado do meu contrato futuro, depois que eu fizer os ajustes, ele vai valer 0 no final de cada dia depois que eu fizer os ajustes. Por isso que na aula anterior, numa aula anterior, eu falei que ao longo do dia o contrato futuro ganha valor ou perde. Chega no final, você tem esse processo de marcação a mercado com os ajustes diários que você faz aqui. Depois que você fez isso, no dia seguinte, quando todo o trading day vai iniciar, o teu valor do teu contrato, que já sofreu ajustes na noite anterior, no final do trading day anterior, ele vai ser, já está tudo pago, o que você tem que receber, o que você tem que pagar, está tudo certo. Então agora o contrato vale 0 e você vai estar comprado ou vendido num novo preço, como eu já expliquei anteriormente. Lembra? O preço vai subindo ou vai caindo, aquilo que você ganhou até o final do dia ou aquilo que você perdeu, você tem que pagar ou receber, e aí é como se você encerrasse aquele contrato e começasse no novo valor de mercado. Por isso que você está começando no novo valor de mercado. Lembra? Tanto o forward quanto o futuro, quando o contrato começa, o preço a termo, ou o futures price, ou o forward price, eles são calculados para que na hora que você entra no contrato, ele vale a 0. Então, se o contrato futuro, eu cheguei aqui, é como se eu encerrasse tudo, pago o que eu tenho que pagar, recebo o que eu tenho que receber e começo de novo, então é como se eu estivesse começando um contrato novinho. Então, o valor dele é 0, só que agora eu estou comprado no T1, ou vendido, né, no forward T1,T0, que foi não na data mais T0, na data T1. Tá claro isso? Bom, nos contratos a termo, como a gente já falou 1,5 milhão de vezes, vamos falar mais uma, não existem ajustes diários ou não existe o processo de mark to market nos contratos a termo, nos contratos forward. O acerto entre as partes, tanto daquilo que você ganhou como aquilo que você perdeu ao longo da vida do contrato, porque a gente falou que no contrato forward aquilo vai se acumulando ao longo do tempo. Então esse acerto entre as partes do valor ganho ou perdido ao longo da vida do contrato é feito só na liquidação, no settlement date, né? Na data de encerramento do contrato, que é o delivery date, a data de entrega ou a data de liquidação do contrato. O que tem de problema isso? Tem de problema que pode chegar no final, você tem um monte de dinheiro a receber, a outra parte vai lá e fala para você que não vai pagar. Então, quer dizer, tem risco de crédito, tá bom? E com esses mecanismos de margem que nós estamos estudando aqui, você minimiza, tenta eliminar ao máximo os riscos de crédito de uma parte, então, não receber nada quando ela deveria receber, tá certo? Para fazer isso, a gente já falou do processo de mark to market, a gente já falou dos ajustes diários, a gente já falou da
conta de margem, né, o margin account, a gente já falou dos depósitos de margem, só que essa conta de margem e a margem que a gente deposita lá, na verdade, tem alguns nomes, alguns elementos aí que a gente precisa saber, né, relacionados à nossa conta de margem, ao margin account. Então, o que é a margem inicial, o que é a margem de manutenção e o que é a margem de variação, né, chamada variation margin, maintenance margin e initial margin. Então, vamos ver um por um. Então, o initial margin é a margem, como você pode imaginar, é a margem inicial que você tem que botar lá na tua conta de margem. Como que você põe lá a tua margem inicial? Você pode colocar lá ou em dinheiro, que ninguém faz isso, ou você coloca em títulos do governo, né, government bonds, chamados títulos públicos, né, no caso do Brasil, você vai colocar títulos públicos do Brasil, né? Títulos públicos da dívida brasileira, do governo federal. Você bota lá títulos públicos, né? Government bonds, de curto prazo. Por que isso, né? Porque a bolsa, lembra, ela tá pedindo para você fazer aqueles depósitos de margem, você e todo mundo que está tradando, que está negociando, para usar esse dinheiro na hora que você vai ganhando ou perdendo dinheiro ao longo do tempo. Ela vai, se você ganha, ela põe dinheiro aí, mas se você perde, ela tira dinheiro daí. Se você colocar aqui um título do governo que o preço dele pode variar muito, pode acontecer que na hora que você está precisando de um determinado volume de dinheiro, aquela tua garantia, né? Isso é uma garantia. Essa garantia caiu de valor e não tem dinheiro. Ele está valendo isso e você precisa disso. Não vai funcionar. Então, quanto menos risco tiver, quanto menos volatilidade tiver aquele instrumento que você está colocando lá, é melhor. Então a bolsa fala o seguinte, olha, ou eu aceito cash, dinheiro, que ninguém põe, porque aí fica dinheiro parado, ou você coloca títulos públicos aqui como garantia que tem curto prazo, alta liquidez, alta previsibilidade, pouca variação, pouco risco de preço, aquele negócio, você bota lá esses títulos ali. Eu posso colocar outras coisas, inclusive, eu posso colocar ações. Só que aí quando você coloca ações, a bolsa faz o seguinte, ó, se a tua ação vale 100, eu vou dar um corte no valor dessa ação e vou aceitar, por exemplo, só 50 como o valor daquilo. Então, por mais que o valor de mercado é 100, 90, 80, a bolsa sempre pega e fala, ó, eu vou considerar como valor isso aqui, eu vou considerar só como garantia, né, efetiva, vou considerar metade do valor. Então, dependendo do ativo, a bolsa pode fazer essa conta aí, tá? Mas, em geral, você vai colocar cash ou vai colocar títulos do governo de curto prazo, tá bom? Mas, como eu falei, você pode colocar outros instrumentos, só que vai ter esse corte aí que você dá, chamado, tem um haircut aí, né? Você corta fora um pedaço e fala, só vale tanto do valor que eu coloquei, tá? Bom, normalmente, esse initial margin é uma fração, ele corresponde a uma fração pequena do valor total do contrato. A gente já viu numa outra aula o que é o valor total do contrato, é o notional do meu contrato. Por que isso, né? Justamente a vantagem dos contratos futuros é permitir, entre outras aí, né? Mas uma delas é você permitir que as pessoas possam se expor, possam operar um determinado volume sem ter necessariamente aquele volume. Então, por exemplo, quando eu vou lá e quero comprar soja, e eu sou uma empresa que vou processar soja, preciso comprar soja de um produtor, e eu estou fazendo isso hoje para proteger o meu preço da soja daqui a um ano que eu vou ter que comprar, eu não quero ir por lá agora e pôr todo o dinheiro da soja que eu vou comprar, né? Imagina que você vai comprar 1 milhão de sacas de soja a R$120 a saca, então eu vou pagar 120 milhões, eu não quero, nem tenho esse dinheiro, né? Eu posso ter lá naquele dia, enfim, mas hoje eu não quero colocar lá aquele preço todo, eu não quero fazer a compra hoje, não é isso. Eu só quero me expor, como a gente já viu, as utilidades do forward ou do futuro. Então, qual que é o ponto aqui, né? Essa margem inicial, que é a margem que eu tenho que depositar lá, a famosa chamada de margem inicial, quanto que eu tenho que colocar lá na minha conta de margem para poder começar a brincar, ela é uma fração apenas do valor total do contrato, do notional do meu contrato. Como que calcula essa fração, né?
A bolsa, qual o medo da bolsa? Você tem que pensar isso. A bolsa não quer que aquilo que você coloque, simplesmente por causa, né, de um dia de variação no preço, que, por exemplo, que eu estou perdendo, aquele meu 70 lá que alguém vai ter que pagar para mim. Imagina que o que o cara colocou na conta de margem é 30. Tá, não vai dar para nada. A bolsa vai ter que ir lá pedir para ele. Pode ser que ele ponha o valor, ou pode ser que ele não ponha, que ele fala, eu não tenho. E aí vai ter risco de crédito e quem tem que assumir isso é a clearing house, é a bolsa. Então o que a bolsa tem que fazer? Qual que é o drama dela? Ela, por um lado, tem que pedir na margin account uma margem inicial que não pode ser muito grande, porque senão desincentiva as pessoas a negociarem os futuros, né? Quanto mais dinheiro você tiver que colocar lá, mais difícil é. Mas, por outro lado, sim, mais difícil é porque não é todo mundo que tem o dinheiro disponível para colocar lá como garantia. Mas, por outro lado, se eu pedir muito pouco, a bolsa, a clearing house é que começa a correr o risco. Então a bolsa tem que saber fazer essa conta de quanto que é adequado para não pedir nem muito e nem pouco, né? Então isso, para calcular isso, como você deve imaginar, você tem que fazer um cálculo de risco, que não é o objetivo desse curso, quem sabe outro dia eu faço um curso sobre isso, mas esse cálculo é um cálculo que depende, obviamente, ele é uma função da flutuação histórica diária de preço. Então a bolsa quer que todo dia o dinheiro que você tem lá seja suficiente para cumprir com as obrigações, pelo menos daquele dia. Se ela usar o teu dinheiro e chegar no outro dia, aí o que acontece, né? Então ela foi usando o teu dinheiro. Aí, então isso é o initial margin, que é a conta que você colocou lá. Aí tem o maintenance margin. O que é isso? Esse é o nível mínimo do margin account, então da tua conta de margem. Qual que é o nível mínimo que você pode ter, abaixo do qual, inclusive, quando bater nesse valor que é o maintenance margin, então bateu lá, a bolsa vai ligar para você e vai falar, olha, você precisa depositar mais margem até quanto? Até o initial margin. Então funciona assim, ó. A bolsa, você começou a brincadeira, a bolsa vai pedir lá um valor, então aqui é zero, que é o zero. Aí a bolsa vai pedir um valor que é o initial, que é o initial margin, tá aqui. Então o que vai acontecer? Eu pus lá R$1 milhão, por exemplo, para aquela minha posição. E já tem um nível que já todo mundo já sabe, que é o maintenance margin. O que vai acontecer? Então tá aqui, vamos dizer que esse nível aqui é R$300 mil, e aqui é 1 milhão. Então o que vai acontecer? Foi lá, passou o primeiro dia, eu perdi um pouquinho, minha conta veio para 900, 800, 700 e eu vou perdendo. Até aí tudo bem, porque a bolsa falou que tá tudo certo, para começar a brincar eu tinha que colocar 1 milhão, só que quando batesse na minha maintenance margin, que é esse cara aqui, o que eu tenho que fazer? É o nível mínimo abaixo do qual, inclusive, então bateu aqui, encostou aqui, eu tenho que depositar mais margem para voltar para o initial margin, para voltar para o nível inicial. Então, quando eu atinjo o maintenance margin, aquele nível que eu falei no meu exemplo, era 300 mil, existe o que nós chamamos que é uma chamada de margem. Então você começou a brincadeira, tem que botar margem lá. Qual margem eu boto? Initial margin. Aí você começou a ganhar dinheiro, sua conta vai aumentando, começou a cair dinheiro, sua conta vai sendo consumida. Quando bater no maintenance margin, que é o nível abaixo do qual, ou inclusive, você tem que depositar mais margem, você vai depositar mais margem até o nível da initial margin. Então, quando você bater lá, você vai receber um margin call, que é o quê? Uma chamada de margem para você levar a margin account, a sua conta de margem, do valor que ela está, que é quanto? O maintenance margin ou abaixo, porque ela, né, você pode ter perdido dinheiro, veio abaixo do maintenance margin. Então você veio abaixo, aí você tem que depositar até o initial margin, você tem que depositar. Então esse valor que você tem que depositar é o margin call, é a chamada de margem, tá bom? E o que é o variation margin?
é o dinheiro necessário que você tem que colocar quando você sofrer uma margin call, uma chamada de margem. O variation margin é quanto que você tem que colocar para levar a margin account até o initial margin. Então, de novo, ó, é simples. Você tem tudo que você tem que colocar, que é o initial margin. Aí você tem já pré-definido o maintenance margin. Aí, o que acontece? Você foi perdendo dinheiro, bateu aqui ou caiu abaixo, você vai sofrer um margin call, que é uma chamada de margem. E quanto você vai ter que depositar é o variation margin para voltar até o initial margin. Esses são os conceitos, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos ver em detalhes, por meio de um exemplo, que eu vou dar um exemplo que a gente está fazendo uma posição futura em ouro, né, em gold. Então a gente vai ver um exemplo numérico, real, com valores reais, como se você estivesse negociando ouro na bolsa nos Estados Unidos. Então a gente vai ver como que funciona, e no Brasil é bem parecido, né? Como que funciona o nosso mecanismo, é muito semelhante ao que funciona lá. Então eu vou te mostrar numa posição futura em ouro, como que esses mecanismos de margem que nós vimos, que nós acabamos de aprender, como é que eles funcionam. Quem são os mecanismos de margem? Lembrando, a gente viu depósitos de margem, a gente viu que tem a margin account, a gente viu que tem o processo de mark to market com ajustes diários das posições, que são os daily settlements, e a gente viu que a nossa margin account, ela tem alguns conceitos envolvidos lá, tem uns elementos, margem inicial, maintenance margin e variation margin. Então no próximo vídeo a gente vai ver com um exemplo numérico como isso funciona, tá bom? Então espero você lá no próximo vídeo, um abraço e te vejo em breve.